programa Nas Entrelinhas, iniciativa do curso de Administração Pública da ESAG. Apresentação, professor Enio Spaniel e professora Samantha Buglioni. 1.357 vezes 721 igual 978.397. A importância da matemática e da estatística no processo educacional e do cotidiano das pessoas. Bom dia, ouvintes. Estamos iniciando o nosso programa Nas Entrelinhas, programa do Departamento de Administração Pública da ESAG UDESC, todas as quartas-feiras de manhã, no horário das 10h30. Os números estão presentes no dia a dia de nossa vida. Quantificamos nossa existência em anos, em número de amigos, de nações ou de livros que lemos. Quantificamos os valores monetários que recebemos mensalmente e os gastos que realizamos. Calculamos, multiplicamos, somamos, dividimos e subtraímos. Organizamos tabelas, quadros ou imagens estatísticas para visualizações, evoluções financeiras num certo período. As estatísticas informam sobre a performance de candidatos e de governos. Estamos preocupados com a diminuição de nossas árvores, com a delimitação do potencial de água e com a quantidade de carros que circulam em nossas vias públicas. E assim segue a quantificação do nosso cotidiano, cujos dados estatísticos, amparados em fórmulas matemáticas, qualificam a vida das pessoas e das nações. E na universidade? Bom, na universidade, as disciplinas das ciências denominadas exatas, por uma certa época, sofriam de alguns preconceitos. Dizia-se que a realidade humana não pode ser reduzida às quantificações. Quanto custa? Quanto eu ganho? E como eu calculo minhas vantagens? Criticava-se os métodos quantitativos como se eles fossem opostos aos qualitativos. Essa dicotomia falsa está sendo superada. Quantidades e qualidades são complementares, assim como as ciências exatas são fáceis das ciências humanas. Da mesma forma como as ciências humanas são rostos das ciências exatas. Ou por outra, as exatas são humanas e as humanas são exatas. Esse é um tema muito interessante que nós estamos e vamos discutir hoje aqui no nosso programa Nas Entrelinhas, a questão da matemática e da estatística. Encontram-se presentes para participar do programa professor de matemática da ESAG UDESC, professor Marcelo Ribeiro Martins, mais conhecido por Tupi. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, Enio. Então, e o outro professor que está participando do programa é o professor de estatística dos cursos de graduação e do mestrado da ESAG UDESC, professor Rafael Teza. Tudo bem, Rafael? Tudo jóia. Bom, a primeira pergunta que eu teria que fazer para ti primeiro, Marcelo, fazendo uma análise, uma trajetória, um pouco o relato da tua vida. Você faz vários anos que está trabalhando na ESAG, num relato assim, um pouco da tua experiência na matemática, dizer qual é a importância da matemática para a vida das pessoas. Eu aproveito a forma com que você começou o programa, fazendo uma multiplicação e resultando num número grande, para lembrar que as pessoas têm dificuldade para trabalhar com os números grandes e os números pequeninos, né? Por exemplo, quando a gente fala no PIB de um país, nós estamos na ordem de trilhão. E quando nós falamos no crescimento previsto do PIB brasileiro para este ano, nós estamos falando em 0,28%, que é um número pequeno. E a matemática, você tem toda a razão, ela está presente no nosso cotidiano. Pessoalmente, fui me apaixonando pela matemática ao longo da minha vida. Eu comecei como professor do ensino médio, de pré-vestibular, e fui... devido à escassez, né, de professores de matemática no país, eu fui recebendo convites, fui abraçando oportunidades, e hoje eu estou trabalhando aqui na UDESC, né, com muito orgulho. Sou professor de matemática da Escola de Administração e Econômica da ESAG, da UDESC. Trabalho com as primeiras fases, e se eu posso resumir um pouco da minha atuação, eu tenho 34 anos, né, como professor, e
eu percebo que nesse período todo eu trabalhei com a faixa etária entre 16 e 26 anos. Né? E eu espero, durante o programa, poder também dar a minha contribuição. Quantos anos você é professor da ESAG, especificamente? Da ESAG, eu sou professor há 23 anos. 23. Uma outra pergunta que eu queria te fazer. Por que a escassez de professores de matemática? Infelizmente, isso aí me dói falar sobre isso. A gente vê que os cursos de licenciatura e bacharelado, eles têm uma evasão muito grande. Então, no vestibular entram 25 alunos, mas formam 8, 7. E com isso, o país está crescendo, a população crescendo, né? O número de alunos matriculados crescendo, só que o número de professores de matemática não acompanha. Poderia-se dizer a matemática é difícil? É esta a causa da evasão? Eu não diria que é difícil. Eu acho que a questão é mais complexa e aí eu vou deixar o próprio desenvolvimento do programa nós abordarmos a questão. Então, eu queria fazer a pergunta para o professor Rafael Teza, para ele da área da estatística, que está também estreitamente ligado com fórmulas matemáticas. Um pouco da tua trajetória e importância da estatística para o cotidiano das pessoas. Uhum. Pegando um gancho aqui na questão da informação, dos números grandes, nós vivemos atualmente a era da informação. Então, isso pode ser um problema, é um benefício, mas é um problema também, porque existem muitos números. E esses números, eles precisam ser tratados, precisam ser entendidos. Caso contrário, nós não conseguimos, se o indivíduo não conseguir distinguir entre o que é bom e o que é ilusório, numa análise de dados, por exemplo, ele está passível a ser manipulado. Principalmente agora, na época das eleições, a gente está muito exposto a candidatos que dão informações distorcidas e parciais. E eu digo isso porque a estatística, na verdade, o enfoque dela é exatamente o exercício técnico de entender dados, entender o que está por trás da coleta de dados, da exposição desses dados, trabalhar a aleatoriedade, trabalhar o acaso. E isso abre para todas as atividades, não só a atividade das eleições, por exemplo. Todo o cotidiano, por exemplo, a gente trabalha com risco, com recompensa. Todo dia a gente sai de casa e pensa, será que a gente vai levar o casaco? Vai chover? Será que não vai chover? Tomada de decisão. Isso a gente pode particularizar numa questão cotidiana, numa questão muito mais ampla. Por exemplo, questões epidemiológicas. Questões de saúde pública mesmo, questões por exemplo, o H1N1, um exemplo da epidemia que teve em 2009. O processo de resolução de um problema de epidemia é bem mais amplo, mas ele pode ser muito bem resolvido utilizando estatísticas. Por exemplo, o Google mostrou isso para a gente em 2009. Por exemplo, o método tradicional de tentar identificar epidemias, tentar identificar grupos de risco, era a Agência Nacional de Saúde, os postinhos de saúde informavam a agência maior onde que tinha os focos. Só que isso demorava um pouco, porque até o indivíduo ir até o postinho já teria passado uma semana ou 2 semanas, e aí 2 semanas um processo epidêmico é uma eternidade. E aí o Google, na época, 2009, eles lançaram um artigo na Nature, que eles mostraram que eles conseguiram identificar isso com poucos dias, que era exatamente analisando, cruzando dados, que tinham vários dados. O Google é uma imensidão de dados, é o Big Data, cruzando dados geográficos com dados de quais eram as palavras que o indivíduo colocava no buscador. Quando colocava medicamentos, sintomas de gripe, ele conseguia identificar exatamente onde estavam aqueles focos. É uma alternativa de resolver problemas sociais, problemas epidêmicos, por exemplo, utilizando uma análise de dados. Bom, em relação eu sou professor da administração aqui da ESAG e do mestrado da ESAG e sou colaborador do mestrado da UFSC também. Estou há 3 anos aqui na ESAG e por formação eu sou engenheiro, assim como o Tupi. E aí a engenharia e a estatística, elas têm alguma coisa em comum, que é a aplicação. Qual é a engenharia? Engenharia de produção elétrica. E o teu caso também, Tupi? Engenharia de produção mecânica. Uhum. Eles têm a engenharia e a estatística tem dois pontos um ponto em comum, que é a aplicação de dados, a aplicação da matemática. A aplicação da matemática para resolver problemas reais. A engenharia um pouco mais técnica e a estatística um pouco mais cotidiana, para tentar resolver problemas do nosso cotidiano.
Basicamente, eu me apaixonei pela parte de matemática e aplicação disso, e aí, daí para frente, a estatística foi um passo. Bom, você já, pela tua exemplificação que você colocou, você já deu uma explicação como a estatística pode estar a serviço de propostas políticas, de governos, de grupos, da sociedade, enfim. Isso. Existe, para contextualizar um pouquinho melhor, a importância da estatística em 3 níveis. O nível científico, o nível organizacional e o nível de sociedade. O nível científico é de que não é possível fazer pesquisa atualmente sem utilizar métodos estatísticos, sem utilizar uma coleta de dados estruturada, sem fazer uma análise apurada de dados. Algumas ciências, inclusive, atuais, elas só são ciências por conta dos métodos estatísticos que elas utilizam. Dentro das organizações, cada vez a sociedade é mais competitiva. E uma empresa que não utiliza dados para tomada de decisão, por exemplo, vai ficar no caminho, sem dúvida nenhuma. O que as organizações fazem atualmente é procurar dados, é cruzar dados, é fazer correlações, é fazer tudo para tentar identificar padrões de consumo, por exemplo. E do ponto de vista de sociedade em geral, 2 pontos. O primeiro seria o apoio de políticas governamentais. Para o governo poder montar alguma política, justificar alguma política, ele precisa ter uma análise de dados. Um fato curioso é que o IBGE, por exemplo, o IBGE no Brasil ele foi fundado antes do que o IBGE de Portugal. Porque, na verdade, o que Portugal precisava? Portugal precisava conhecer o que estava acontecendo no Brasil, como era a nossa colônia, para poder governar, para poder administrar. Foi bem antes do que o IBGE deles, que chama Instituto Nacional de Estatística de Portugal. E o outro ponto é o do cidadão, do próprio cidadão. A partir do momento que o cidadão obtém informações do seu contexto, ele sabe, por exemplo, que o número médio de filhos por família é de 1,6. Isso é estatística. Ele consegue se contextualizar onde é que ele está, em que meio que ele está. O brasileiro produz, em média, 1,2 quilos de lixo por dia. A partir do momento que o indivíduo sabe isso, ele começa a ter consciência disso e começa a, talvez, tomar algum tipo de decisão que pode contribuir para a sociedade, por exemplo. O teu trabalho, Tupi, está mais ligado na área do ensino dentro da universidade. Eu gostaria que você colocasse um pouquinho uma experiência exitosa, um trabalho que você realiza com os alunos nessa área da matemática. Olha, eu acho que no início da minha carreira, logo nos primeiros anos como professor, eu percebi claramente que a matemática, ela, para atingir o aluno, ela precisava ter uma abordagem um pouquinho mais próxima do cotidiano, um pouco mais próxima da realidade. No momento em que o professor de matemática, ele trabalha o conteúdo de uma forma muito teórica, ele não consegue cativar o aluno, ou pelo menos não consegue cativar uma grande parte da sala de aula. Fica um pouco abstrato demais, né? Fica um pouco abstrato e também uma coisa importante, o desenvolvimento da matemática, ele parte de necessidades práticas do homem. Foi lá nas margens do Rio Nilo, por exemplo, no Egito, que começou a trigonometria. Mas, no entanto, se você pega um livro de trigonometria hoje, do século XX, ele é eminentemente teórico e é uma leitura muito árida. Então, logo no início da minha carreira, eu percebia que um dos segredos era a gente tentar trazer a matemática aplicada. E ao longo desses 20, 30 anos que eu estou em sala de aula, hoje em dia o professor tem muito mais recursos para trazer a realidade para a sala de aula. Enquanto que até pouco tempo atrás a gente levava um sólido para trabalhar a geometria espacial, hoje o professor ele dispõe de uma lousa, Um quadro ou um aparelho data show. Como a gente costuma dizer, é a lousa digital, que permite que o professor traga para a sala de aula várias figuras bonitas, em 3 dimensões, etc. e tal. Então, eu acho que, se eu posso falar da minha contribuição, eu acho que eu fui feliz no sentido de, sem perder o rigor matemático, que é fundamental, a gente tentar trazer aplicações da matemática que tornem ela mais fácil do aluno enxergá-la.
Rafael, eu queria que você, na área da pesquisa, como você lida com alunos de pós-graduação, colocasse um exemplo concreto de pesquisa de um aluno que você está desenvolvendo. Certo. Eu estou orientando lá no mestrado da UFSC uma aluna que ela é secretária da Educação de uma cidade do interior de São Paulo, de São Bento de Sapucaí. E ela quer analisar qual foi a efetividade de uma mudança pedagógica num processo de ensino infantil. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma análise estatística exatamente dos dados, considerando três pontos chaves, que é a sociedade, os professores e os alunos. Com base nos dados de 2009 até 2015, que ela vai continuar aqui, vai finalizar a dissertação dela em 2015, a gente vai comparar exatamente, vai criar um questionário para medir qual é a satisfação dos professores, qual é a importância que eles dão a essa mudança pedagógica e qual é a percepção dos pais, por exemplo. Essa construção de questionário é um negócio bastante complexo dentro da estatística, porque não é simplesmente criar questões. Eu preciso estar alinhado com aquilo que eu quero pesquisar no final das contas, e isso precisa ser tabulado depois, né? E aí a parte do próprio aluno é o desempenho dele no IDEP, por exemplo, na Provinha Brasil, todo esse contexto. Porque, por exemplo, o desempenho de um aluno em 2009 é em 2014 vai ser outro, vai ser diferente, as médias de desempenho vão ser diferentes. Agora, essas médias são realmente diferentes, significativamente diferentes ou não? A estatística trabalha um pouco essa parte da diferença das médias, por exemplo, a diferença da variabilidade existente entre cada uma dessas médias, por exemplo. Vejam como é interessante, dinâmico e ampla essa questão da matemática e da estatística. O nosso tempo está esgotado e só que queria uma última questão rapidamente para os dois responderem. Rafael, uma recomendação final para os alunos na área da estatística. Aplicação. Precisa visualizar isso, precisa contextualizar isso, precisa observar a televisão, por exemplo, ler jornal, pensando exatamente naquilo que foi discutido em sala, por exemplo, médias, essas taxas, como é que vai aplicar isso, como é que vai aplicar isso no cotidiano, como é que eu posso utilizar isso para previsão, por exemplo, esse tipo de... Tupi, uma recomendação para os alunos na área da matemática. Olha, eu recomendo um autor brasileiro esquecido, Júlio César Melo, que escreveu o livro O Homem que Calculava. É acessível para o ensino fundamental e o ensino médio, e é uma maneira de valorizar um autor brasileiro, e o professor pode trabalhar um livro saboroso envolvendo várias questões de matemática. Muito obrigado pela presença dos dois professores. Muito obrigado, professor Marcelo Tupi. Obrigado também pelo convite. Me senti honrado de estar presente aqui. Muito obrigado também, professor Rafael Teza. Que agradeço a oportunidade. E agradecemos aos ouvintes. O nosso programa Nas Entrelinhas volta semana que vem neste mesmo horário. Bom dia a todos. Nas Entrelinhas, iniciativa do curso de Administração Pública da UDESC-ESAG, Universidade do Estado de Santa Catarina.